Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nos assistindo também. Deus abençoe suas vidas. Eu queria que a igreja, por gentileza, abrisse a palavra de Deus no Salmo 139. A gente vai discorrer alguns versículos. Hoje eu não vou cantar. O ministério de louvor, fique bem tranquilo. Se bem que esse salmo, ele me lembra uma música, mas eu nem vou usar, né? O Salmo 139, ele para mim, ele é aqui Davi, ele extravasa, né? Falando da soberania de Deus, falando da grandeza de Deus e de coisas que a gente tem que pensar. Então ele já começa, né, o Salmo 39, ele é maravilhoso, né? Ele fala de todos os tributos do Senhor Deus. Então ali no versículo 1, ele já começa dizendo: Ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Esse me conheceu ou conhecer sabe. Ou seja, aqui Davi já está dizendo: Senhor, tu sabe tudo de mim. O Senhor sabe tudo de nós, meus queridos, tudo. Não tem nada que fique escondido dos olhos do Senhor, da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, deste universo. O Deus dos céus, da terra e do mar, como disse Jonas, né? O Senhor me conheceu, ou seja, o Senhor sabe tudo de mim. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vida e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes tudo. Aqui Davi já está anunciando a onisciência de Deus. Um Deus onisciente. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Nada fica fora dos olhos, do alcance do Senhor. Onisciente, Deus é onisciente. Não tem como enganar Deus. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Sabe aquelas brincadeiras de esconde-esconde? Eu adorava brincar de esconde-esconde. Mas aqui eu vi que não tem como brincar com Deus de esconde-esconde. Porque Ele sabe tudo, Ele sabe todos os detalhes, Ele conhece todos os lugares que eu posso querer vir me esconder. Não tem graça. Eu brincava de esconde-esconde, talvez hoje as crianças não brincam mais, né? Porque tem outras coisas que tomo tanto delas. E era tão bom quando a gente conseguia lá chegar e bati. Aí a pessoa, né, quem estava ali, ficava triste, mas a gente ficava muito feliz. E aqui, Davi está dizendo que Deus bate em todas as vezes. Todas as vezes. E o Salmo, o versículo 4, pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes tudo. Ele conhece tudo. O 5, tu me envolves por detrás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Ele nos cerca por todos os lados. Se tu pensar em fugir para frente, o Senhor vai aparecer assim. Vai para trás, quando tu vai se dar conta, Ele está ali. Vai para o lado, vai para o outro, Ele vai estar em todos os lados. Não adianta fugir, não tem como fugir. Não tem como fugir da presença do Senhor Deus. Ele nos cerca por todos os lados. Aqui diz o versículo 5. Tu me envolveste por trás e pela frente. Puseste a tua mão sobre mim. Não tem para onde a gente correr. Faça aquilo que você tem que fazer. Não deixe para depois. Não se esconda de Deus. Não fuja de Deus. Porque Ele vai te achar. Ele vai bater todas as vezes. O 6 diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Ele vai além da nossa compreensão humana. Vai muito mais além do que você pode imaginar. O conhecimento de Deus, ele vai muito mais além de toda a nossa compreensão humana. A gente às vezes fica pensando, mas por que isso? Por que aquilo? Por que não? Por que sim? Vai muito mais além. Ele deixou claro que Ele é que sabe. Ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, os propósitos. Ele é que sabe. A gente não sabe nada.
E glória a Deus por isso, porque tem alguém que sabe de tudo, cuida de nós, mas que nos cuida, que nos ama. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Não tem para onde fugir. Qualquer lugar que você pense ir, lá o Senhor vai estar. Ele deixa claro aqui, a onipresença de Deus, Ele é onipresente, em todos os lugares Ele vai estar. Davi fala, não fui eu não tive essa experiência. A pastora Sandra já teve essa experiência, né? Eu não tive. Mas ele diz, se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu está lá. Não foi o caso da pastora, glória a Deus que ela conseguiu essa bênção maravilhosa de poder estar, né, no mais alto céus e ver que ali o Senhor estava, que ela não queria nem vir embora mais. Olha só. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Onipresença total do Senhor. Qualquer lugar que você vá, Ele vai estar ali. Ele vai estar te envolvendo, Ele vai estar te cuidando. Então não fuja. O que você tem que resolver, resolva. O que você tem que fazer para o Senhor na sua vida, não fuja, faça. Ah, mas é difícil. Ele vai te sustentar. Não vai ter para onde fugir. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não fuja da presença de Deus. Você não vai conseguir. Pode pegar qualquer outro caminho. Ele vai te achar. Ele vai te pegar. Não tem como se esconder. Se eu disser, 11, certamente as trevas me encobrirão. Até a noite será luz para mim. Que confiança que Davi tinha. Que confiança, ele sabia que Deus era um Deus transcendente. Não tinha para ele problema nenhum. Sim, as trevas, no 12 diz, não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas, mesmo para ti. Não há para o Senhor nada demasiadamente maravilhoso, como disse Jeremias. Não há para Deus. Qualquer coisa para o Senhor Deus para nós está muito além. Porque esse Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é transcendente. Confie. Só confie. É difícil, está difícil, estamos vendo coisas terríveis, mas a palavra diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E que esse salmo possa ser para nós aqui, para você que está em casa, possa ser o arrimo da tua sorte. Porque não fuja, porque talvez o Senhor vai ter que pegar de uma outra forma, mas Ele vai pegar. Então, o esconde-esconde com Deus, Ele vai ganhar todas. Que Deus abençoe, reflita e pense, não fuja, faça o que você tem que fazer. Glória a Deus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, pela tua presença, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, Pai. Nós sabemos que a tua presença já paira sobre esse lugar, Pai, sobre cada um de nós, Jesus. Obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz, Pai, que nos lavou, Senhor, que nos limpou, Jesus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou, Jesus, para o reino do Filho do seu amor, Pai. Nós queremos te louvar nessa noite pelas maravilhas que o Senhor tem derramado a cada dia sobre as nossas vidas, Pai, porque o motivo de levantarmos mais um dia é uma bênção para nós, Senhor. Obrigado, Jesus, porque muitas pessoas não têm esse privilégio, Senhor, e nós podemos estar na tua casa nessa noite, Pai, podendo levantar as nossas mãos, Pai, podendo louvar o teu nome, Jesus, dizer, Senhor, palavras de adoração ao teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, perdão e misericórdia pelos nossos pecados, Jesus, por tudo que nós temos cometido, Pai, que não tem agradado o teu nome, Jesus. Sonda o nosso coração, tira todo o caminho mau, Senhor, e que os nossos passos, Pai, eles sejam luz, Pai, que os nossos passos, Pai, venham clarear, Senhor, as trevas, em nome do Senhor Jesus, e que todas as nossas ações, Pai, sejam para glorificar e para exaltar o teu nome,
É por isso que nós estamos aqui, Senhor, é para honrar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluias. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluias. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Convém louvar-te, Jesus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome, Jesus. Nós queremos continuar te adorando, Jesus, declarando, Pai. Abre os olhos do nosso coração, Jesus, para que nós possamos te ver, Pai. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Declare isso. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração.
quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nós queremos declarar, Jesus. Santo, 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 só tu és. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da
santo, 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 santo. Nós declaramos isso, Senhor. Santo, 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 santo. Quero te ver mais uma vez. Santo, 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 quero te ver. Aleluias, tu és santo, Jesus, tu és exaltado. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Que teu nome seja engrandecido, Senhor. Que teu nome seja engrandecido, Pai, sobre toda a terra, Senhor, sobre a nossa cidade, Jesus. Tu és o Senhor das nações. Aleluias. Tu és o Senhor das nações, Pai. Nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos. Declare isso, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há outro além de ti, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou o céu, criou a terra. As estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. E é por isso que nós declaramos para o seu louvor. Para isso que nós estamos aqui, Senhor, para o seu Deus
tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. É para o seu louvor, Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Não há outra além de ti, Senhor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluias. É para o seu louvor, Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Tão grande
Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, glórias a ti. Glórias a ti, glórias a ti. Glórias a ti, glórias a ti. Pela tua presença, pelo teu mover, pela tua misericórdia, pela tua bondade, por estarmos novamente na tua casa, por estarmos diante de ti, Pai. Glórias a ti. Pelo teu mover, o teu agir, a tua doce presença. Flua, Senhor, doce Espírito, ministra nessa noite. Tu conheces os corações que estão aqui, tu conheces os que estão em casa. Tu conheces a gratidão de cada um de nós, Pai, pelo privilégio de estar na tua presença, de ser igreja do Senhor. Somos a tua noiva, Pai. A tua noiva ataviada, Senhor. A tua noiva, a qual o Senhor vem buscar, que possamos estar com as nossas vestes limpas, as nossas vestes limpas, Senhor, para estar diante de ti, para ser achado digno, Senhor,
de participar das bodas. A Ti a glória nessa noite. Sonda nossos corações, Espírito Santo. Tira o caminho mau, tira o que não presta, tira o que não vem do Senhor. Tira a ingratidão, a falta de louvor, de adoração a Ti em todo o tempo. Tantas vezes somos, Senhor Deus, sucumbidos pelas coisas, oprimidos por elas, sufocados por elas. Muitas vezes parece que as coisas são mais importantes do que o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sonda a Tua igreja nessa noite, Espírito Santo, para que esse culto glorifique o Teu nome, para que o Senhor seja engrandecido nesse lugar, para que o Senhor derrame, Pai, a Tua graça, a Tua glória, para que o Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor transforme nessa noite. O Senhor possa fazer tudo aquilo, Pai, que homem algum pode fazer, pois não existem palavras persuasivas que tenham esse poder. Nada humano tem esse poder, Senhor. Só Tu podes mudar a nossa mente e fazer a metanoia. Só Tu pode transformar, Senhor Deus, e tirar do cárcere a alma, Senhor Deus, que tantas vezes vive oprimida pelas coisas. Quando na verdade, Senhor, Tu és aquele que suplanta tudo. Quando o Senhor é o centro, quando o Senhor é a rocha, quando o Senhor é tudo, então verdadeiramente não precisamos de mais nada. Que a igreja amadureça nesse sentido, Senhor, de caminharmos nessa direção, de ser o Senhor a coisa mais preciosa para nós, Senhor. Que a igreja, Senhor Deus, renda a Ti o coração nessa noite, para Te entronizar, Senhor. Que a palavra ministrada pelo Teu servo, Pai, nesses instantes possa trazer, Senhor Deus, sobre cada um, Pai, o entendimento da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, do quanto o Senhor é real. Quanto o Senhor é real. Para que toda religiosidade caia por terra em nome de Jesus. Toda racionalidade, Senhor Deus, que muitas vezes impede o agir do sobrenatural do Senhor, porque tão racionais não conseguimos entender o sobrenatural. Age sobre nós, Senhor Deus, nessa noite com poder e glória, com poder e grande glória. Amém, queridos? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é cheio de misericórdia e tem nos dado muito tempo para que a gente possa, como povo de Deus, se arrepender e orar. Que a gente possa, como povo de Deus, entender o lugar de oração. A estatística que fala a respeito da oração, amados, é uma tragédia. Porque as igrejas não incentivam mais a oração, muito menos a leitura da palavra. E eu vou continuar falando. Que se preocupam muito com eventos. Eventos. Mas não se preocupam em dizer para o povo de Deus: ore e leia a Bíblia. Esse é o fundamento que mantém o cristão de pé e com entendimento pleno, para ele discernir o mundo espiritual e o que está ao redor dele. Se ele for vazio da palavra, ele vai ser engodado. Se ele não orar, ele vai ser destruído. Então, como pode tanta ideologia louca, maligna, doida, entrando nos púlpitos da igreja, incentivando as pessoas a conquistarem, quando na verdade ele está dizendo para eles: olha, vocês conquistam tudo que vocês puderem, mas esqueçam do lugar de oração. Esqueçam, não precisa ler a palavra. O pastor no domingo vai alimentar vocês. Essa é uma mentira do inferno e que está acabando, está matando com os crentes. Por isso que a igreja que prega a palavra, meu irmão, enfrenta suas lutas. Por isso que nós vemos batalhas se levantando de todos os lados.
Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam para a glória do Senhor. E a fala não pode ser outra, senão dizer, vamos orar. E continuar orando. E continuar batendo, porque as portas é o Senhor que abre. Então Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Mas nós só vamos desfrutar se nós estivermos em sintonia nesse detalhe tão tremendo e poderoso, que muitos estão deixando de lado, que é a oração e a leitura da palavra. Se você se encher da palavra e você voltar para o lugar de oração, não tem situação que você não vai vencer, meu irmão. Em pleno entendimento de momentos que é a vontade do Senhor, mas em momentos que é batalha espiritual, em momentos que são questões orgânicas, então eu vou buscar ajuda, eu vou buscar o apoio, eu vou buscar a ciência, eu vou buscar a medicina. Então eu vou ter equilíbrio para discernir todas as coisas, e não vou ser alguém fanático louco que não sabe para onde é que está indo. Nós somos povo do Senhor, estamos indo para onde? Para Canaã celestial. Até lá, com graça e sabedoria, se nós nos posicionarmos, nós vamos continuar de pé pela bondade do Senhor. Mas se a gente sucumbir à loucura que está aí fora e dentro das igrejas, nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo. Então fica um alerta. E eu vou depois postar lá para vocês esse vídeo no Zap da igreja, para vocês verem a lástima e onde chegou, e a que nível degradante chegou a Venezuela. Medo. Os pastores têm medo de orar. Os pastores não oram mais. Você já pensou em um negócio desse? Não se reúnem mais na igreja para poder orar e guerrear sobre isso. Eles não podem mais. Muito menos uma praça. E com muita vigilância dentro de casa. Isso a imprensa não fala, porque não tem mais imprensa lá. E quando você olha para a nossa imprensa, em que caminho que ela está indo? Ela bate palma e dá aval para tudo, a loucura que estão fazendo. Então, graças a Deus que ainda temos a internet. Graças a Deus que temos ainda a internet. Ainda temos a internet. Tem que botar o ainda. Ainda temos a internet. E por isso, vozes estão se levantando. Por isso, os pastores que têm entendimento e graça têm que falar. A nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Nós não estamos aqui para degladiar com ninguém, de partido nenhum. A nossa luta não é contra carne e sangue, então a nossa batalha é espiritual. Mas como homem racional, eu tenho entendimento e posso analisar as coisas e ver que certos caminhos não são bons. E que tem coisa melhor para a gente. Se a gente orar. Amém? Louvado seja Deus. Eu precisava falar isso. Pastor Jason, vamos à palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pela liberdade que o Senhor nos dá. De termos uma nação, Senhor Deus, que pode te servir. Usa o teu servo também nessa noite, que está aqui, Senhor Deus, te servindo. Que ele seja, Senhor Deus, um atalaia, que ele seja um vaso de bênção, que ele possa, Senhor Deus, usado por ti, pelo teu Santo Espírito, ministrar a tua igreja nessa noite. Derrama o orvalho fresco que sempre te pedimos. Repreendemos todo o mal e a ti damos glórias, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Boa noite, graça e paz. Eu estou assim meio boquiaberto pelo que Deus está fazendo e vai fazer nessa noite, no nosso meio. Eu tomei nota alguns, não sou muito de tomar nota, mas tem coisas que Deus fala que a gente tem que comentar. Mas vamos orar mais um pouquinho. Graças te damos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já preparou todo o ambiente para o Senhor realizar o milagre que cada um precisa. O Senhor já proveu, mas depende da fé de cada um se apropriar das bênçãos derramadas antes mesmo da fundação do mundo, já para esse tempo. Por isso, se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que o Senhor já preparou de antemão, e que o Senhor possa nos usar como um vaso de barro, mas expondo as Escrituras para que nós possamos nos alimentar do pão celestial. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.
Fabiano, pode botar ali o slide. Interessante como Deus, quando quer fazer as coisas, nos surpreende. Conseguiu? Um milagre em meio à crise. E eu estava buscando um slogan, alguma coisa que pudesse representar, e não, honestamente não era bem isso que eu queria. Mas muitas vezes eu e você nos questionamos se a bênção é para os outros e não é para mim. Um recebe a bênção, mas milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, não acreditam que ele merece a bênção de Deus, ou um milagre na sua vida. E aí eu fui atrás de algum detalhe. Pode passar o segundo slide? Estamos com um retardo aí da... Ali é um oásis, né, amados? Um deserto. Muitas vezes nós estamos passando num deserto e nós não temos uma solução. Mas eu gostaria de... Madrugada, Deus me acordou no dia 30 de outubro com uma imagem que, num curso que eu tinha feito há muitos anos atrás, que era um elefante amarrado com uma corda numa estaca. E eu acordei com essa mensagem e fui orar. Aqui a primeira foto ali é um nascimento de um elefantinho. Só que nós nascemos, nós vivemos e morremos num sistema que muitas vezes nós não entendemos o dia a dia da nossa vida. Vivemos num sistema de regras, de ideias, de valores, que não entendemos. E a história desse elefantinho, talvez alguns saibam, outros não, é uma história que diz o seguinte: eles pegam um elefantinho pequeno, amarram com uma corda forte, uma estaca muito profunda, e ele tenta sair do lugar, e ele vai se esbarrando e não sai do lugar, e não consegue arrancar a estaca, ele não consegue se libertar. E isso durante um dia, uma semana, meses, anos, e ele vai crescendo. E ele só sai se o domador tira ele para o circo, para fazer as suas apresentações e volta para a estaca. E ele vai crescendo, ao ponto, quanto mais ele vai crescendo, ele já não tenta mais. Mesmo sendo um elefante que tem uma força brutal, ele desistiu. Não é para mim, meu lugar é este lugar. Meu lugar é aqui. Eu não vou sair daqui. Eu não posso ir para outros lugares. Pode passar o outro, por gentileza? E eu fiquei buscando do Senhor o que Ele quis me dizer com isso. Essa muitas vezes é a igreja do Senhor nos dias de hoje. Nós estávamos nessa situação antes de Cristo. Você é um elefante acorrentado? Deus está perguntando para você. Em muitas áreas da minha vida eu me senti assim. Nós não progredimos, nós não temos uma vida transcendente no Espírito. Nós não somos a igreja gloriosa que o Senhor já nos deu essa autoridade. Por quê? Porque o sistema religioso nos padronizou. Nós temos que fazer algo para conquistar. Nós temos que fazer votos para receber. Nós temos que fazer jejum para receber. Nós temos que fazer o corredor do sal. Nós temos que pegar não sei o quê. Nós temos que fazer qualquer coisa, menos aceitar a graça de Deus, sem
custo nenhum. Eu e você fomos condicionados que nós temos que fazer algo para receber algo de Deus. E o Espírito Santo está falando para mim e para você que não é necessário. Há práticas que é saudável para o teu crescimento e busca, sim, mas não tem esse valor de troca. Jejum é importante? Sim, jejum é importante. Mas o jejum é para o teu próprio bem, de tu mortificar a tua carne, para buscar mais de Deus, o entendimento, a compreensão, para que tu possa, inclusive, a tua saúde melhorar. Mas não é uma troca. Não, eu vou jejuar uma semana porque eu quero comprar um carro. Eu quero jejuar porque eu quero ter um aumento. Eu quero jejuar para fazer isso. Amados, nós invertemos porque o sistema religioso faz com que eu e você continuamos amarrados, até mesmo como um exemplo ali de uma cadeira. Todos estão me entendendo? O que é um milagre para você? O que é um milagre? Em outras palavras, talvez, é uma ação divina que traz à existência algo que você está esperando. Sim? Amém? Mas eu quero saber o seguinte: é você que faz o milagre? É você que age em favor do milagre? Ou é Deus que cuida de você, fazendo o milagre para te abençoar? Só que nós não pensamos nisso. Eu quero passear um pouco nas Escrituras. Vamos passear nas Escrituras? A primeira personagem que Deus me levantou foi Agar, em Gênesis capítulo 21. Pode me acompanhar. Agar era o quê? Uma escrava. Que no momento quando Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos, teve uma promessa: vocês vão ter um filho. Só que o tempo passou e a coisa não aconteceu. E como eu e você somos que nem Sara, muitas vezes, queremos apressar o tempo de Deus. Então, toma aqui a minha escrava, tenho um filho com ela, porque ela também, ele será meu filho. Já nasceu Ismael. Deu ruim. Durante 13 anos, Deus não falou com Abraão. 13 anos. Por uma atitude intempestiva de aceitar o conselho da mulher e não esperar o milagre de Deus. Deus sabia disso? Sim, Deus sabia. Mas quando foi desmamado Isaque, ela desprezou. Ele viu que Ismael estava desprezando o menino e ela disse: não, meu filho não vai ficar com essa filha da escrava, não. Despede. Humanamente, amados, eu vi o coração de Abraão, que era filho dele, tinha que ser despedido com a empregada, a serva. E Deus fala. Veja bem, Deus fala. Pode, ouça a tua mulher e despede, porque ele será príncipe. Eu cuidarei dele, não se preocupe. E ela foi despedida com um cântaro de água e um pedaço de pão. Só, amados. Abraão era riquíssimo. Escravos, escravas, bens, ouro, tinha tudo. Mas a palavra de Deus fala que ele foi despedido somente com um cântaro de água e um pedaço de pão. Ao andar os dias, acabou o pão, acabou a água, ela, no deserto,
Ela chora, bota o menino debaixo de uma árvore e ela chora. E o que acontece, amado? Um milagre. Ela pediu isso? Não. Mas Deus cuidou do menino. Deus cuida de mim, cuida de você. Mesmo sem pedir, nada de troca. Vem um anjo e disse: por que tu está chorando? Eu escutei o choro do menino. E a palavra de Deus fala o quê? Deus abriu os olhos dele e viu uma fonte. Amados, aquela fonte é algo divino. Nós não sabemos mais nada de Ismael, só posterior, mas eles andaram pelo deserto e chegaram na terra deles de volta, no Egito, e depois voltou para o Oriente Médio, na região ali onde que se tornou pai, príncipe de 12 tribos. Quem bebe da fonte é restaurado, é curado, é suprido. Abraão teve uma experiência com Deus muito difícil, que eu e você talvez não passaríamos essa prova. Um jovem adolescente, quem sabe, estava ali, ele disse assim: Abraão, quero falar contigo. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero o teu filho como sacrifício. Na lata. Direto, não comeu pelas bordas. Eu quero o teu filho como sacrifício. E eu vou te mostrar o lugar. Tá bom. E eles andaram. Quando chegaram próximo, a palavra de Abraão foi o quê? Nós vamos com o menino, vamos adorar e voltaremos. Qual foi o milagre? Deus proveu o cordeiro. Ele pediu algo? Não. Deus cuidou. Aí vamos mais adiante. Eu fui tomando alguns, porque eu acho que é importante nós lembrarmos de coisas para que nossa fé seja alimentada e você nessa noite possa tomar um passo de fé. Moisés, no capítulo 17 de Êxodo, o povo estava murmurando, queriam apedrejar Moisés, porque estavam com sede. Ele pega os anciãos e diz: Senhor, olha esse povo, eu já não aguento mais. Deus disse: Abraão, vai, pega os anciões, os líderes, e vai naquela rocha lá, eu estarei na rocha. E fere a rocha, e ela dará água. Moisés não pediu nada, só pediu: Senhor, o que eu faço? Deus já sabia de tudo, ao ponto que beberam aquela água, logo em seguida eles venceram os amalequitas, com a força do quê? Da esperança do que Deus cuida do seu povo. Mais adiante, Gideão. Gideão pediu alguma coisa, amados? Juízes capítulo 6. Não pediu nada. Simplesmente o anjo do Senhor aparece para ele: meu jovem, vai na tua força. Mas quem sou eu? Cadê o Deus do passado que meus pais contam e tal? Vai na tua força. Ele faz toda aquela história, é bom você ler 6, 7, quem não leu. E Deus dá a vitória ele não fazendo nada. Ele faz o milagre da vitória com 300 homens contra um exército de amonitas, de midianitas, perdão. Amados, vão acompanhando o raciocínio onde eu quero chegar. Esses homens e mulheres do passado, em momento algum, pediu algo sobrenatural para Deus nesse momento. Foi Deus preparando o coração deles para que Deus pudesse agir no milagre. Os valentes de Davi,
Segundo Samuel 23, de 8 a 13. Adino matou 800 com a lança. Eleazar matou os filisteus sozinho. E Samar defendeu o campo de lentilha que Salmão ficou preso na sua mão. Amados, por quê? Eram valentes porque confiaram em Deus. Eles não pediram nada. Eles simplesmente creram. O milagre aconteceu. Amado, pensa comigo. 800 homens, um homem de Deus matou com uma lança. Se nós temos um enxame, você está no meio com 800 pessoas aqui, será que você não levaria uma lança, uma espada, alguma coisa? Com certeza. Mas aquele homem matou 800 com uma lança. O outro defendeu um campo de lentilha do seu povo, sozinho. O outro lutou, todo mundo abandonando, ele confiou em Deus, e Deus fez o milagre. E aí vai olhando, olha só, Esther. O que Esther fez, amados? Mardoqueu, junto com Ramã, aquela luta que a gente já sabe da história. Mardoqueu foi preparando a sua prima, cuidou dela. Uma mulher provavelmente Radassa, era o seu nome. Foi para o palácio, foi escolhida por Deus para um momento, para a glória de Deus. Ou seja, Deus foi preparando todas as coisas. Minha vida e a sua vida, conforme aqui a Dulce falou no Salmo 139, Deus já sabe. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele já sabe tudo na minha vida e na sua vida. É nós, eu e você, que muitas vezes resvalamos e não cremos. Mas Esther foi obedecendo e foi escutando, ao ponto que chegou o ponto X, aonde Ramã mandou fazer uma forca de 25 metros para enforcar Mardoqueu, para que todo mundo fosse. Mardoqueu recebeu o quê? Nada. Porque ele já tinha ouvido uma conspiração contra o rei, e naquela noite, casualmente, numa noite, o rei não consegue dormir. Manda chamar os caras, trazem as crônicas, leem sobre Mardoqueu, livrou o rei. E eles, o que fizeram para ele? Nada. Nós temos que fazer alguma coisa por esse Mardoqueu, me guardou minha vida. Quem está enchendo? Ramã está aí. O que tu faz para quem o rei quer honrar? Faça isso, faça aquilo, bota a coroa, bota a roupa, anda com o cavalo do rei e passeia. Eu sou o cara. Só que não. Faça tudo isso para o judeu Mardoqueu. Olha o milagre que Deus faz, amados. Na hora certa, Deus age, mas ele já sabia de tudo isso. Mas são homens e mulheres que confiaram no Senhor. Elias, do nada aparece. 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tisbita. Chega para o rei, dentro de 42 meses, 3 anos e meio, não vai chover, e boa noite. Vira as costas e vai embora. Deus manda para Serepta, que é no Líbano, outro país. Eu estou adiantando a história. Para uma viúva que não tinha o que comer. 2 gravetinhos, ela estava pegando 2 gravetinhos para fazer um foguinho. Um pouquinho de farinha que ela tinha, que dava meio bolinho para cada um, ele e o filho, e um pouquinho de azeite. Ele chega e disse: olha, faça primeiro para mim. Eu só tenho isso. Assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha e nem o azeite na botija.
O menino não morreu. Ele ressuscita o menino. Amados, aí eu pergunto, vocês já pararam para pensar um pouco essa experiência de Elias com a ressurreição do menino? Deus estava preparando o próprio profeta para algo maior, que era a batalha contra os 850 profetas de Baal. Vocês imaginam o inferno naquele monte, no Carmelo, no monte, desafiando e convocando e invocando Satanás de todas as formas? Se ele não tivesse uma experiência tão profunda de trazer a vida daquele menino, como Deus o respondeu? Deus me prepara, Deus te prepara para algo, muitas vezes, amados, muito maiores, mas nós temos que passar por um trilho. O milagre aconteceu do Carmelo porque houve um aprendizado de confiar em Deus, em ouvir o clamor. Nós vemos depois, lá no Novo Testamento, que nas Escrituras diz que Elias era um homem semelhante a eu e a você, mas ele fez tudo, e o próprio Elias diz o quê? Eu fiz tudo de acordo com a sua palavra. E Eliseu, amados, está passando em Sunem. Daqui a pouco uma mulher disse, esse é um homem de Deus, temos que fazer um quarto para ele. E ele fica, come, bebe, dorme, descansa. Ele ficou constrangido, ele disse, o que nós podemos fazer para essa mulher? Ela é rica, tem tudo. Fala com o general, fala com o capitão, fala com o rei. Não, não preciso de nada. Geazi diz, ela não tem filho. Daqui a um ano, eu passarei aqui, tu estará dando de mamar a essa criança. Não brinca comigo. A criança veio, cresceu e morreu. Nós sabemos a história, que ela foi aos pés do... Eu não te pedi nada. Mas ele veio e aquela criança ressuscitou. Mas o maior milagre, amado, não é somente isso. O maior milagre para mim também nessa história é no capítulo 8 do 2º Reis, quando o profeta grato, quando a gente é grato, ele vai assim, pega as tuas coisas e vai aonde tu pode ficar, porque Deus vai mandar fome e seca. Preparou ela, e ela foi embora. No capítulo 8 está o Geazi falando com o rei, e o rei falando sobre o quê? Os milagres que Deus fazia através de Eliseu. E estava contando a história da ressurreição do filho da sunamita. E ela entra a porta dentro para pedir ao rei a reivindicação das suas terras. Só isso. Está aí ela aí, ó. É ela. E o rei pergunta tudo. O que o rei fez, amados? Restituiu a terra e todo o lucro da terra durante esse período. Sabe o que é isso? Chama-se investimento no reino de Deus. Deus jamais vai ficar devendo algo para mim e para você, porque Deus tem prazer em abençoar e prosperar os seus filhos. Jó 42, falou um monte de bababrinha, porque ele era orgulhoso, arrogante, soberbo. Não, ele era orgulhoso, ele se achava justo demais. Deus teve que dar um pitoco nele. Ele perdeu tudo. Mas olha só, amados, Deus tem sempre um propósito. Jó pediu isso? Não. Era uma conversa de Deus e Satanás. Tem coisas que eu e você não entendemos, amados.
É como o pastor Marcelo falou. Tem lutas, são espirituais. Tem lutas, são carnais. E erros meu e seu, que nós tomamos atitudes erradas e que temos as consequências para sofrer. Ponto. Deus, pela sua bondade e misericórdia, muitas vezes alivia. Depende da nossa disposição de aprender. Mas onde eu vou voltar aqui o ponto? Jó 42, aí nós vemos o Eliú. Eu amo esse Eliú. Ele foi sábio. Que a pior coisa quando a pessoa está machucada, está ferida, a pessoa ainda escravinhar, tocar, futucar, questionar. Ele foi colocando quem é Deus. Nós cantamos aqui, quem é Deus? A grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. E o Senhor vem no redemoinho e fala com ele. Jó caiu. Quando a gente vê o Senhor, os nossos olhos se abrem. E ele reconhece que ele falou bobagem. E Deus restaura a vida dele. Restaura a sua família. E ele é em dobro abençoado. Mas tem coisas, amados, que muitas vezes o milagre que vai acontecer é porque Deus quer nos abençoar, mas quer saber se eu e você queremos essa bênção. Porque muitas vezes nós desperdiçamos a bênção. Nós não queremos a bênção, se não for do nosso jeito. Se nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, amados, Ele tem o melhor para mim e para você. Agora, quando nós atalhamos, dá gol contra. Daniel, capítulo 6, na cova dos leões. Ele pediu alguma coisa? Não. Mas Deus cuidou dele. Fechou a boca dos leões. Dário ficou desesperado, porque confiava nele, sabia que era um homem íntegro, e depois aqueles que os acusaram foram devorados. Os amigos de Daniel, capítulo 2 lá, 3 de Daniel, na fornalha, Azarias, Misael e Hananias. Vocês achavam que eu ia falar Abednego, né? Sadraque e Mesaque. Ah, peguei vocês, é. Então, eles confiaram. E Deus fez um milagre. Deus foi passear com eles no meio do fogo. Glória a Deus. Mas nós temos coisas no Novo Testamento. Pedro, o chamado de Pedro, não foi um milagre, amados. Pedro pediu alguma coisa? Pedro não pediu nada. Ele era, eu sou o cara, eu sou o pescador mor aqui da Galileia. Eu conheço tudo sobre os peixes aqui e tal. Não pegou nada. Mas quando o Senhor entra no barco, ele entrou no barco, mandou, afasta, e eu disse, olha, Senhor, não me leva mal, mas o Senhor é carpinteiro, não tem nada a ver. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu vou obedecer, sobre a tua palavra vou obedecer. Joga a rede. Quase afundou o barco. Vamos lá. O paralítico içado. Amados, o paralítico pediu alguma coisa? Não. Mas os amigos pegaram ele e levaram aonde Jesus estava. O milagre acontece onde está o Senhor. Eles deram um jeito. Não houve problema nenhum de horário, se tinha o cabelo com chapinha, sem chapinha, se estava descabelado ou não. Eles simplesmente pegaram ele, abriram lá o telhado e desceram ele. Amém. Aconteceu um milagre. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo.
mas ela cria na palavra. E ela ouviu falar do professor, do rabi. Ela ouviu falar. Malaquias, capítulo 4, fala claramente: se ele tocar nas asas ou das suas orlas, serei curado. E ela tocou. E ela foi curada. E esse que cura está aqui hoje. Na caminhada, Jairo, o administrador, o chefe da sinagoga, morreu a filha. Não sabia que tinha morrido. Ele foi atrás do rabi, que ouviu falar. Ele estava botando a sua reputação, tudo, para que ele pudesse ir na sua casa. E ele disse: eu vou. Riram que a menina estava dormindo. Mas ele tocou na menina. Levanta, menina. E ela levantou. Jesus manda os 12, de 2 em 2 fazer os milagres, houve ressurreição, curar o leproso, expulsar os demônios. E depois Jesus estava no monte ensinando, e aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, disse assim: eu vou despedir essas pessoas assim, não temos dinheiro, pastor, manda embora, senão, o que nós temos aí? 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Eles tinham visto milagres. Eles realizaram milagres, mas não acreditavam que o mestre deles podia alimentar aquela multidão. Às vezes você teve um encontro, teve uma cura, houve uma libertação, houve uma solicitação no pedido, mas você ainda não acredita no milagre maior na sua vida. E milagres, atrás de milagres, você não acredita. Porque a tua mente está como esse elefante. Eu sou salvo, mas não é só isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Deus quer homens e mulheres que tenham a shalom perfeita de Deus, a alegria do Senhor, que a nossa força possa transbordar na minha vida e na sua vida. Não importa os erros do passado. Importa a partir de agora. Deus fez um milagre. E Lázaro? As irmãs estavam em crise, desesperadas pelo irmão amado, uma família abastada, mas estavam em luto, porque o seu irmão havia morrido há 4 dias. Mas Jesus fez de propósito, para quê? Para realizar o milagre. Para dar o testemunho para o mundo. É isso que Deus quer. O milagre não é para a tua glória, é para a glória daquele que está sentado no alto e sublime trono de glória. É para que você seja testemunha do que Deus está fazendo e fará na sua vida. E quando ele chega, vem Marta. Nós conhecemos a história. Se eu estivesse aqui, não tinha acontecido. Eu sou a ressurreição. Chama Maria. O Senhor está aí, te chama. Aonde Ele está? Se eu tivesse a mesma coisa. Elas confiavam nele. Sabiam que Ele tinha poder.
que ele era o Messias, mas não, talvez uma crise dentro, porque o Senhor não nos atendeu no nosso tempo. E talvez você também tenha feito isso, a pergunta: por que Deus não responde às minhas orações? Porque tanto tempo Deus não responde às minhas orações? O que eu fiz de tanto errado? Mas o quarto dia chegou. A pedra foi tirada. E Lázaro veio à vida. Pedro e João, em Atos capítulo 5, preso. Na madrugada, o que acontece? As portas se abrem e eles saem livremente e vão continuar pregando o Evangelho. No outro dia, todo mundo, o Sinédrio reduziu, cadê os caras? Não, eles estão no templo pregando, mas não estavam presos. Quando há um propósito de Deus para a sua glória, o milagre é automático, amados. Depende como eu e você vamos reagir. Filipe e o eunuco. Filipe pregando em Samaria, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Daqui a pouco o Espírito Santo diz: opa, cara, tem um sujeito, eunuco, que está indo embora, eu quero que tu vá lá. E ele vai caminhando e vai correndo, acompanhando, imagina, né? E eu escuto o cara lendo Isaías, e ele pergunta: está entendendo? Não. Então, entra aqui. Olha que loucura, amado. Olha o que Deus faz para alcançar uma vida, que vai ser um multiplicador de outras vidas. E ele explica tudo. E ele diz: tem água ali, o que importa ser batizado? Não, se tu tem fé, vamos batizar. O coração daquele eunuco estava sedento, ele estava cheio, querendo Deus. Paulo e Silas, em Atos 16, foram surrados, amados, com as costas com vergões. Eles estavam no tronco, amarrado lá no buraco, louvando e adorando a Deus, presos. Olha que loucura. O que aconteceu? Veio um terremoto? Não, veio o Senhor e agiu e abriu todas as cadeias, as condeias, até que o carcereiro queria se matar, mas Deus queria alcançar aquele carcereiro, a sua família, aquela cidade. O milagre veio. E às vezes o milagre, amados, a gente está sofrendo, a gente está passando, padecendo, mas tem coisas que nós não sabemos explicar. Não é só mar de rosas, amados. Muitas vezes nós queremos uma fantasia de algo que Deus vai fazer do jeito que a gente acha, que a gente não vai sofrer. Foi dito aqui pela pastora Dulce falando: no mundo tereis aflições, mas tem bom ano, eu venci. E Paulo e o naufrágio, amados, está no navio indo para Roma, promessa de Deus: eu vou pregar em Roma, vou alcançar Roma, vou alcançar a Itália. E o Espírito Santo falou: é melhor ficar. Não vou ficar. Vai dar. Mas foi alcançado Malta, foi alcançado aquela ilha, foi alcançado vidas, e todos que confiaram e creram, chegaram em terra firme. Deus está falando para mim e para você nessa noite: se você confiar nas promessas de Deus, você vai chegar lá, você vai entrar na Nova Jerusalém. Mas há um processo, há uma decisão minha e sua sobre isso. Pode passar de novo ali para mim, o outro. Charles Spurgeon disse o seguinte: todos os homens são negligentes com a sua alma, até que a graça lhes dê bom senso. Só então abandonamos sua loucura e agem como seres racionais.
mas não antes disso. É Deus que vai ao seu encontro, amados. Não é eu que vou atrás de Cristo, porque de forma alguma, todos os milagres, todas as ações de Deus, Ele vai preparando o nosso caminho, Ele já sabe de tudo, ao ponto que foi dito aqui na abertura, no Salmo 139. A onisciência de Deus já sabia o que ia acontecer com a minha vida. Muitas vezes Deus queria nos livrar, mas nós estamos cegos do nosso entendimento e da nossa compreensão daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus nos amou de tal maneira que deu ao seu próprio Filho para nos salvar. Pode passar o outro. Importante, o Espírito Santo é o médico que aplica o remédio, que é Jesus Cristo, o Logos, em nós, através da fé, para nos dar vida no espírito do homem. A cegueira cai, nosso entendimento recebe luz e começamos a ver o Senhor de forma real. Como uma pessoa, e que a obra da cruz foi para mim, minha libertação do império das trevas, e fui transportado para o reino de Deus. Amado, pode passar o outro, por gentileza. Jesus Cristo nos libertou das cadeias. Eu e você não somos mais um elefante amarrado, amados. Nós somos filhos e filhas de Deus, no qual todas as cadeias foram arrebentadas. Mas tem um segredo aí. Tem uma pegadinha aí. Pode passar aí o vídeo? Apaga as luzes aqui, depois vão entender. E eu perguntando para o Senhor como nós pudéssemos entender e compreender a mudança com relação a nossas atitudes. E me veio esse filme porque aquele armário é o meu coração e o seu coração. E vocês observando, tem muitas coisas que muitas vezes eu e você não sabemos que tem lá dentro. E há um outro mundo dentro dele, que somente Deus conhece. Hebreus 4:12 fala o quê? Que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que separa o espírito da alma e vai cortando até separar o espírito da alma e sondar, esquadrinhar o nosso coração. Eu e você, aquelas roupas, muitas vezes são coisas que a gente guarda e não usamos. Não botamos fora. Ocupa o espaço e não permite que Deus venha morar. Há um outro mundo que o inconsciente são coisas que eu e você talvez passamos e não lembramos, que tem nos amarrado ao passado. O poder de nos libertar e dizer, Senhor, sonda e esquadrinha o meu coração. Cura-me. Eu preciso ser curado, amados. Você precisa ser curado. Se nós começarmos a voltarmos ao passado, nós não vamos viver, nós vamos continuar na estaca. O Senhor já nos libertou, a mim e a você. E os milagres que Deus tem na minha vida é uma qualidade de vida que Ele quer que você tenha uma transcendência, você possa conhecê-lo, que os seus olhos se abram para que possam ver uma realidade muito superior na sua vida. O que Deus quer para mim e para você, justamente quando Ele fala em Romanos capítulo 12, que nós temos que ter uma renovação da nossa mente, e dizer assim, o passado foi real, foi verdadeiro, isso me machuca, isso me dói, vai estar a cicatriz, mas é passado. Deus quer algo novo na minha vida e na sua vida.
Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz: se vocês receberam a Cristo, então andai nele e vivei da mesma maneira. Deus quer que eu e você possamos viver um vinho novo. Deus quer nos preparar para o encontro da noiva com o Cordeiro, para participarmos das bodas do Cordeiro. Nós não vamos chegando lá no céu triste. Ninguém vai para um casamento aqui de qualquer jeito. Nós procuramos ir para um casamento todos bonitos. Nós damos um jeito. Roupa boa. Nós estamos alegres porque nós somos convidados para uma festa. Então nós temos essa esperança. Nós somos convidados para uma festa, amados. E Deus ainda preparou a roupa para mim e para você, mas depende de mim e de você. Nós estamos botando ela, testando, botando e colocando para nós andarmos e entrarmos naquele dia com aquela roupa, que é as obras de justiça, é na obediência da palavra. As Escrituras refletem a imagem de Cristo. Deus andava no jardim com Adão e Eva. Jesus anda nas Escrituras, mas você anda onde está? Se Jesus está nas Escrituras, amados, aonde você está? A incredulidade impede de vermos Jesus falando conosco. Nas Escrituras ficou claro que Jesus ressuscitaria, mas os seus discípulos não creram. A estrada de Emaús. Ele andava com eles, mas os seus olhos estavam bloqueados. Maria Madalena viu o Senhor e mandou dar o testemunho. Eles não creram. Quando em Marcos fala claramente, Deus chamou a atenção deles sobre a sua incredulidade. A incredulidade, amados, eu também noto aqui, eu acho muito interessante sobre isso. A incredulidade, ela macula as promessas de Deus. Deus está buscando homens e mulheres que acreditam nele. O Espírito Santo está aguardando que eu e você tomamos uma posição de fé e de Senhor, os 66 livros são promessas para mim e para minha família. E eu quero. Eu quero todas as promessas que o Senhor tem para mim. Isso não é ser egoísta, porque Ele deu para os seus filhos e para as suas filhas. É para todos. A dispensa dos céus é para todos, e todos podem beber e comer da sua mesa, que não vai faltar alimento. Tem os tesouros dos céus guardados, e quanto mais tu tira, mais Ele multiplica. Porque essa unção de multiplicação do Senhor não para, não cessou no tempo da multiplicação dos pães e dos peixes. Ela continua na minha vida e na sua vida. O problema todo é que nós estamos com a mentalidade do elefante amarrado ao passado. Mas você agora é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Mas você está vivendo esse novo? Mas se não, o se não existe para Deus. É. Isso é real, isso é verdadeiro. Se Deus diz que Ele escreveu o meu nome, o seu nome no livro da vida, é porque está escrito. Se Ele prometeu que mesmo que uma mãe que ame um filho, que mama de mamar, se esquecesse, todavia Ele não se esqueceria de ti. Se Ele promete, Ele cumpre. E nessa noite, amados, o milagre está aqui. É
é você crer na palavra e nas promessas de Deus. Deus quer fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. E só não fez na minha vida muito mais porque eu estava como esse elefante muitas vezes. A gente fica se lamentando, lambendo as nossas feridas. Vai sair do lugar? Não. Vai acontecer alguma coisa? Não. Se hoje à noite, amados, se tivesse um cara entrando ali, um mendigo, maltrapilho, e chegasse assim, ó, eu quero dar uma fortuna para vocês acreditariam? Sendo honesto, não, porque nós julgamos pela aparência. Agora, se viesse aqui o Elon Musk e disse assim, ó, quem quiser eu dou $1 milhão, vocês acreditariam? Não, ele disse assim, ó, eu dou $1 milhão para quem quiser de dólares. Ele tem, é um cara que tem bilhões. Então você acreditaria porque você sabe que ele tem. Agora você sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. Você sabe que Ele cura, que Ele liberta, que Ele ressuscita, que Ele traz à existência as coisas que não existem. Por que você não crê? Porque nós não vivemos isso. Deus quer que aqui, na minha vida e na sua vida, começamos a praticar isso e ver as maravilhas de Deus. Porque nós cantamos aqui. Quão grande. Se Ele é tão grande assim, por que nós não vivemos isso? Não é ser irresponsável, amados. Não é ser... Eu vou gastar, eu vou para Nova York agora no Natal, vou para Broadway, eu vou lá na Quinta Avenida, eu vou ficar no Hotel Sheraton, eu vou... Tudo, do bom e do melhor, vou de primeira classe. Vou gastar R$100 mil. Aí depois, quando voltar, diz assim, Deus, isso aqui, ó, eu fui pela fé. Aí Deus diz assim, tu que lute, eu não estou nesse negócio. Cara, isso é uma irresponsabilidade das igrejas, é uma coisa absurda. Pela fé eu vou comprar um carro, pela fé eu vou comprar um apartamento, Amados, Deus nos deu raciocínio. Se você ganha 1.000, você pode gastar 50. Porque você tem que semear no reino, você tem que ter no mínimo 20% de poupança, e o resto você administra. Bom senso. Ah, mas não dá, está apertado. Ok, mas vai começando a administrar nesse sentido, para que você tenha a sua poupança, você tenha o seu lazer, e você vai conquistando, e Deus vai te prosperando, vai multiplicando. Tem momentos de fé, rema, como diz o Po Yong Cho, já morreu. Tem momentos que Deus já me usou nesse momento. Era loucura, mas Deus falou. Rara vez, amados, rara vez. E as coisas aconteceram. E pode acontecer com você. Mas não fique chateado, Gideão. Não leve mal. Molha aqui a lã. E fica tudo seco e é só a lã. Ah, Senhor, não leva mal, mas só agora todo mundo molhado e a lã seca. Ele fez prova porque ele estava com medo, amados, de errar. E nós muitas vezes temos, pai, eu sou como criança, eu preciso da tua ajuda. Eu quero crescer na fé, até o ponto que você vai começar a ter o discernimento pelo relacionamento. É isso que Deus quer, relacionamento de intimidade, ao ponto que quando o teu pai fala, você, eis-me aqui, conta comigo, é isso que o Senhor quer? Faça como Abraão. Vou. O Senhor vai prover, porque é promessa dele. Ele falou que Isaac seria a descendência da família e seria pai de multidões. Deus não mente, amados. E eu quero te desafiar nessa noite a buscar a vontade de Deus.
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem, Ele já escolheu. Volta a você bater na porta: Senhor, abra a porta e me mostra. Te revela, Senhor. Mostra para mim. Amados, sonhos, não é Deus te dá sonhos para realizar, mas você tem que colocar diante de Deus e ter estratégia. Colocar diante do Senhor. Deus deu estratégia para Gideão. Deus deu estratégia para Davi. Deus deu estratégia para todos os seus filhos que estavam na peleia. Deus deu estratégia para Elias lá, mas foi preparando. Davi foi derrubar um gigante de 2,90 metros. Porque Deus preparou ele, amados. Com um urso, com um leão, para que então aquilo ali não fosse uma coisa astronômica. Se Deus salvou, abençoou, deu tudo certo. Ele matou o gigante. Assim é a minha vida e com a sua vida. As coisas começam pequenas, Deus vai treinando, vai capacitando, e a gente vai alcançando um nível de fé, porque é um desenvolvimento, amados. A fé é um desenvolvimento. Ah, mas a minha fé é pequenininha. Não importa. O importante é você ter a fé. Eu quero desafiar você, como eu falei, a orar a Deus. Em primeiro lugar, seu passado. Número 1, passado. Coloca diante de Deus o seu passado, tudo que você vem na sua mente, que você fez de errado, que o inimigo acusa, ou as pessoas te jogam na cara, ou tu fica confusa sobre isso. Coloca diante do os seus erros do passado, tropeços, pecados, seja o que for, não importa. Qual vai ser a lição disso, amados? É colocar diante de Deus e dizer: olha, lança no mar de esquecimento. E a partir de hoje eu não quero mais que isso me machuque, me feira ou me trave como o elefante amarrado na estaca. Presente. O que você espera de Deus na sua vida? Como assim? A gente tem sonhos. Mas a pergunta é a seguinte: Deus, eu preciso ter uma comunhão e intimidade para mim estar no centro da tua vontade, porque eu sei que tudo aquilo que eu quero fazer por meu bem, muitas vezes não é, mas o Senhor tem o melhor plano para mim. Então eu quero saber qual é o melhor de Deus para mim, para minha família, por dia de hoje. E o futuro, que o Senhor me mantenha no caminho da luz. Que eu não escorregue nem para a esquerda, nem para a direita e nem retroceda, mas ande em direção a Canaã celestial. Fecha os teus olhos enquanto os músicos vêm aqui para frente, para depois nós orar por você. Coloca a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus
teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode vazar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Pai, nós vemos Cristo na tua Escrituras, a tua vontade de amar o homem, de buscar o homem caído e restaurá-lo. Muitas vezes, ó Deus, nossos caminhos são tão tenebrosos, tão horríveis, um passado tão difícil, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta raiva, mágoa, ressentimento, tantos dissabores, e às vezes alegrias, felicidades, mas o que fica marcado muitas vezes é a dor, é o sofrimento, é o abuso, decisões erradas, palavras ásperas, palavras duras que ouvimos, que marcaram e ficaram na nossa memória como um elefante, Pai, que ficou estagnado. Mas nessa noite o Senhor, aprove ao Senhor, desde a abertura deste culto de adoração pública. O Senhor preparou a mensagem desde o início do Salmo 139.
como também pela oração do teu servo, pelas músicas aqui, pela palavra que o Senhor nos trouxe. É porque o Senhor quer curar. O Senhor curou pela tua palavra, o Senhor libertou, o Senhor perdoou os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades. O Senhor curou as palavras que foram machucadas, feridas como uma espada, traições. Coisas que machucam o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções e nos trava de nós vermos o teu amor como Pai. Perdoa-nos pelas nossas loucuras, insensatez, a nossa rebelião, a nossa independência, a nossa teimosia, muitas vezes, Pai, que a gente acha que é dono de si, dono da verdade, achamos que temos que fazer do nosso jeito, queremos provar para algo, até mesmo para nós, que nós conseguimos, mas nós dependemos de Ti. Dependemos a ponto só de respirar, Pai, se o Senhor tirar o ar, nós morremos. Podemos ter vontade, desejos, planos, mas se o Senhor não nos capacitar e colocar pessoas, circunstâncias favoráveis, nós não conseguimos. Nos ajude nesta noite, Pai, a mudar a nossa história. Nós não somos mais como um elefante acorrentado. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Somos homens e mulheres livres para adorar ao Senhor e bendizer o Teu santo nome. Temos o Senhor Jesus como tesouro nesses vasos de barro. Temos essas escrituras que o Senhor permitiu que o homem escrevesse sobre a Tua vontade, os Teus planos, as Tuas promessas dentro de nós, e no qual temos agora o Espírito Santo em nós, que traz a realidade espiritual na nossa vida, esse tesouro rico, que nós queremos agora vivê-lo externamente, tanto começando no nosso coração. Limpa o nosso coração, tira tudo que não presta, tira as roupas velhas, todos os modos, os valores, os conceitos, o sistema do mundo, Pai, tira do nosso coração. E somente Cristo possa habitar ali. Ele é o único e suficiente para nossas vidas. E que o Espírito Santo use de tal maneira essa palavra, transformando a nossa mente, de tal maneira que seja uma mente de Cristo, uma mente celestial, uma mente que nós pensamos nas coisas boas do alto, porque nós somos peregrinos aqui. Somos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus, queremos andar de forma transcendente, mesmo vivendo aqui nessa terra. Nos capacita, Pai. E toda essa armadura que foi ministrada aqui há pouco na oração, do capítulo 6 de Efésios, Pai, essa armadura, nós possamos vesti-la diariamente e vivê-la através da fé, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu zelo, a Tua sabedoria para destruir o inimigo das nossas almas, que é Satanás e seus demônios, e avançarmos para conquistar tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Foi quebrado toda a maldição, toda a palavra maldita, toda a amarra espiritual, toda qualquer coisa que poderia nos amarrar do passado, Pai, foi desfeita na obra da cruz, quando o Senhor entrou na nossa vida. Por isso, Pai, muito obrigado, que nós possamos ver aqui centenas de testemunhos da vida de cada irmão, Pai. Não é um milagre na vida de cada um, mas é centenas de milagres na vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, estão nos vendo, que tomam posse dessa palavra e possam testemunhar o que Deus fez. Que grande é esse Deus que nós servimos, que me ama do jeito que eu sou, que me aceitou como eu sou, e que Ele quer nos conduzir com a sua mão dada
nos conduzindo pelo caminho certo. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Marcelo. Glória a Deus. Agora eu entendo por que o Espírito Santo me levou a orar da forma que eu orei no início. Ser dirigido pelo Espírito Santo é maravilhoso. E nós temos visto a forma como o Senhor tem nos conduzido. A Ele seja a glória. E eu sei que se não fosse dessa forma, um dia o Senhor tem nos alcançado e nos libertado dessas amarras, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos nas nações. Nós não estaríamos com a missionária Suzete lá no DI. Nós não estaríamos com o Ademir e a Solange Anoli lá na Indonésia, com o pastor Agus, com o Beni e a família, com o Robson e a Aline lá no Camboja. A gente não estaria em Burkina Faso com o Beto Cassimone. A gente estaria talvez presos à religiosidade com a qual nós vivíamos há tanto tempo. Então aprove ao Senhor nos alcançar e nos tirar daquela posição como que um elefantinho desde a infância, amarrado a um toco, e que depois que cresce, apesar de ter tanta força, não consegue entender que ele mesmo poderia se libertar e ser livre. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus por essa palavra. E eu não quero estragar aquilo que o Senhor já fez. Quero só convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Terça-feira às 20 nós temos o Meet, não esqueça. Eu recebi um papelzinho ali que chegou depois. A Rosileira e o Edson. Paz, queridos. Sejam bem-vindos ao Jesus. Seu ministro é bem-vindo de vocês. Amados que caminharam há tantos anos com a gente lá. Traz em 1900 e bolinha, não vamos dizer a data para a gente não se entregar mais. Agora sim, abre as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai e as doces consolações desse amado e precioso Espírito Santo, seja com a tua vida preciosa agora e sempre. Amém. Abençoe a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda e declare sobre ele uma semana aleluiada, em nome de Jesus. Shalom, queridos de casa. Terça-feira às 20 no Meet.